Bem, estamos na sua companhia, pensando sobre a história do povo de Deus, sob a perspectiva da sua peregrinação. As letras sagradas nos definem como peregrinos e forasteiros, e de fato estamos longe de casa. É por isso que aguardamos novos céus e nova terra. As sagradas letras registram as pegadas da peregrinação do povo de Deus na história da redenção. Na nossa conversa de hoje, veremos essas pegadas a partir da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 11 e 12, conforme faremos a leitura, que diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O apóstolo Pedro, ele nos traz essa consciência de que somos peregrinos e forasteiros. E nós somos peregrinos e forasteiros no mundo. Não somos daqui, nós temos um outro destino, nós aguardamos novos céus e nova terra, nós temos consciência de que somos residentes passageiros. Não vamos ficar aqui para sempre, estamos apenas de passagem. E nós somos, de fato, forasteiros e nós somos peregrinos. Existe essa consciência dada pelas Escrituras. A palavra de Deus nos dá esse saber, esse entendimento, essa compreensão de que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo e estamos apenas aqui de passagem. E serão poucos os dias, né? Alguns anos. E a gente tem vai construindo essa sensação à medida que a vida passa de que realmente estamos de passagem. Isso me faz lembrar de uma conversa que tive com uma senhora que já tinha mais de 90 anos e ela disse: olha, a vida está sem graça. Vai ficando cada vez sem graça. Mais sem graça, né? Porque, dizia ela, eu olho para o lado e já não vejo meus amigos. Eu já não encontro mais meus amigos de infância, meus amigos da adolescência, meus amigos da juventude. Eles todos já se foram. Vai dando um senso existencial de solidão. A solidão própria daqueles que já perderam os seus amigos de longa data. Vai se sentindo só, apesar de estar rodeada de gente. Mas aonde estão os meus amigos? Essa era a sensação daquela senhora. E somos peregrinos de fato e somos forasteiros, não estamos em casa, aguardamos novos céus e nova terra, e a bendita esperança em Cristo Jesus nos faz acalentar no coração a expectativa de rever aqueles que foram antes de nós. E o apóstolo Pedro vai dizer que nessa situação de que somos estrangeiros e peregrinos no mundo, ele diz que nós devemos nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, nós somos, né, forasteiros e nós somos peregrinos. Estamos no mundo, num lugar que não é a nossa residência definitiva. Em segundo lugar, ele traz uma informação para que todos constatem que nós como seres humanos, temos uma condição de fragmentação. O homem é um ser fragmentado. O homem é um ser cindido, é um ser dividido. Veja que ele diz, vocês devem se abster, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, ou seja, é tudo aqui dentro. Existem desejos carnais que guerreiam contra
a própria alma. É o indivíduo convivendo com essa realidade fragmentada. O meu pior inimigo está dentro de mim mesmo. O meu pior adversário sou eu mesmo, está dentro de mim. E ele vai falar a respeito de que esses desejos carnais que guerreiam contra a alma devem ser enfrentados, devemos nos abster deles. E quando eu leio esses desejos carnais que guerreiam contra a alma, eu gosto de pensar desejos carnais que guerreiam contra a nossa consciência. Desejos carnais que guerreiam contra os valores. Desejos carnais que guerreiam contra as nossas convicções mais profundas. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente entende por certo. E, de repente, aquilo que a gente entende por certo, a gente se depara com desejos instalados dentro de nós que apresentam uma outra proposta. E você percebe que, tendo de um lado a consciência daquilo que é o certo, você se depara com impulsos dentro de você mesmo, te orientando na direção oposta. Por isso que é uma guerra. É uma guerra dentro de você mesmo. É uma guerra instalada. Inimigos íntimos. É o seu inimigo dentro de você. Não é de fora, ele não está conspirando de fora para dentro, é alguém que está conspirando dentro de você. O apóstolo Paulo, ele descreveu isso de uma forma impressionante. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, de uma maneira muito honesta, ele vai falar o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então veja o que o apóstolo Paulo descreve. Ele descreve essa luta ferrenha dentro de si. Aquilo de bom que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele detesta, ele faz, continua a fazer. Ele chega a dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E, de fato, o que nos liberta e o que nos salva dessa nossa desintegração existencial é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos redime e quem se apresenta como o Salvador de nós mesmos, porque nós, pelas nossas próprias forças, somos incapacitados
de vencer essa batalha. Essa guerra é grande demais para ser vencida sozinho. Ou o Jesus Cristo, o nosso Redentor, que morreu e ressuscitou por nós, ele vem e se torna o Senhor da nossa existência, ou essa batalha será perdida por todos nós. A nossa salvação é Jesus Cristo, como bem disse o apóstolo Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para nós, para a nossa condição, de fato somos homens miseráveis. Somos seres miseráveis que facilmente nos rendemos aos caprichos da nossa velha natureza, da nossa natureza carnal, dos nossos instintos que estão instalados dentro de nós. E como precisamos da graça de Deus e da ajuda do Senhor. Então o apóstolo Pedro, ele vai fazer menção dessa guerra, essa guerra que existe dentro de nós, e isso mostra o quanto nós somos de fato seres desintegrados, fragmentados. Dentro de mim coexiste coisas boas e coisas ruins, desejos bons e desejos maus. E o apóstolo Pedro vai dizer que compete àquele que carrega o mal coibi-lo. Compete a você coibir o mal que há dentro de você e compete a mim coibir o mal que habita em mim. Se o mal que habita em mim ele quer impulsionar as minhas mãos para se apropriar de coisas que não são minhas, eu sou o responsável por coibir, por colocar freios, por colocar limites nesses impulsos que não são legítimos. Eles são reais, mas eles não são legítimos. Eles existem, mas eles precisam ser coibidos, eles precisam ser freados, eles precisam ter limites para que isso que guerreia contra a minha alma não me cause tamanha ofensa, porque a agressão de se apropriar, por exemplo, de algo que não lhe pertence, não é apenas ao outro, mas é a si mesmo. É uma automutilação. Os valores estão sendo mutilados, as convicções, as crenças. Aquilo que a gente precisa fazer, ou aquilo que a gente faz e precisa ser feito na sombra, no escuro, às escondidas, sem que o outro veja, sem que o outro perceba, é porque a nossa consciência está dizendo a nós que não é um ato lícito, que não é um ato legítimo. Precisamos da sombra para fazer, precisamos da escuridão para fazer. As boas obras, as obras que devemos praticar e que estão em estreita consonância com a nossa consciência, e que pacifica todo o nosso ser, eles podem ser feitos à luz do dia, de forma iluminada e clara, para que todos vejam. Ou, se todos verem, não haverá reprovação daquilo que está sendo feito. Ou, mais ainda, aquilo que a gente está fazendo não tem reprovação da nossa própria alma, da nossa própria consciência. Aquilo que se faz não encontra resistência dentro de nós. Não está havendo uma guerra contra a alma. Há uma pacificação. Portanto, aquele que sabe o mal que carrega deve ser o responsável por enfrentar esse mal. E todos nós temos os nossos. Todos temos os desejos carnais, as paixões carnais, os desejos impróprios, as motivações impróprias.
Isso aqui é universal. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro está falando de algo universal. É algo que está em mim, está em você. E sempre estará. Faz parte da condição humana. Não temos como nos livrar dessa condição. A condição de existir esses desejos que se opõem à alma, esses desejos e essas vontades que agride o que nós temos por certo, eles são reais, eles estão instalados no nosso corpo e nós não temos como nos livrar dele. Não adianta a gente se iludir, achar que em algum momento nós vamos nos livrar desse conjunto de vontades das quais nós sabemos serem erradas, esse conjunto de desejos dos quais a gente sabe serem errados, a gente não vai se livrar deles. O que nós devemos fazer? Nos abster deles. Uma vez que eles guerreiam contra a nossa alma, nós devemos guerrear contra eles, contra os desejos, guerrear contra elas, guerrear contra as vontades. Isso nos compete fazer, porque eles se voltam contra nós. Eles vêm para nos causar muito mal e causa muito dano e a gente sabe disso. Porque todas as vezes que a gente faz algo que sabe que não é o certo a fazer, o remorso que a gente sente depois, o sentimento de culpa que vem depois, os sentimentos ruins que vão sendo instalados dentro de nós. A gente sabe disso. Por isso devemos usar todas as nossas forças, contando com a graça e a ajuda de Deus, para guerrear contra. Nas palavras do apóstolo Paulo, fazei morrer a vossa natureza terrena. É uma guerra mesmo, é uma luta, e é uma luta diária. Tem dias que a luta é maior, tem dias que a luta é menor, mas é uma luta diária, uma luta em todo tempo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos estrangeiros no mundo, nós somos residentes passageiros nesse mundo, o mundo não é o nosso habitat final. Ele vai dizer que nós somos seres cindidos, divididos, fragmentados, em que dentro de nós coexistem forças opostas, existências opostas, vontades opostas, desejos opostos. E ele vai dizer que nós vivemos entre pessoas que não têm as mesmas crenças, as mesmas convicções e os mesmos valores que a gente. E em relação a essas pessoas, como diz aí no versículo 2, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ele vai dizer que nós vivemos entre pessoas que não têm as mesmas convicções que a nossa, as mesmas crenças, mas devemos viver de modo que eles observem aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive e glorifiquem a Deus. E essa palavra do apóstolo Pedro está em estreita harmonia com aquilo que Jesus ensinou lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, que diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós temos uma responsabilidade de viver entre as pessoas que não têm a mesma convicção de fé que a gente, de maneira exemplar. É a responsabilidade de viver bem, de fazer coisas boas entre aqueles que não têm a mesma fé que a gente tem. E eu acho muito interessante quando Jesus diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, a Deus. Mesma expressão usada aqui pelo apóstolo Pedro, né?
para que vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Sabe quando alguém faz uma coisa para você, que é o suprimento de uma necessidade que estava angustiando muito seu coração, e você inclusive levanta os olhos para os céus e roga o suprimento daquela necessidade, e de repente alguém bate na sua porta e traz o suprimento dessa necessidade, e você diz a ele muito obrigado, mas quando ele vira as costas e vai embora, você levanta os olhos aos céus e diz: graças te dou, meu Deus, porque o Senhor ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, e o Senhor supriu a minha necessidade. É aquela boa obra que a gente não tem como negar que é um favor de Deus, que é uma ação divina, porque só Deus faz coisas assim. Porque só Deus faz coisas assim. Então eu penso nessa figura, nessa imagem, como sendo aquilo que devemos viver entre aqueles que não têm a mesma fé que a gente. Devemos viver de tal forma que aquilo que a gente faz seja um discurso por si só. Fale mais do que nossas palavras. E isso é viver de forma exemplar, isso é viver de forma responsável entre aqueles que não têm ainda a mesma fé que a gente, mas que, pela forma como a gente vive e se relaciona no mundo, isso oportunize a eles um encontro com o nosso Deus, com o Deus a quem servimos, para que eles também glorifiquem a Deus, não apenas como Deus, mas glorifiquem a Deus como Pai. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de viver assim, sabendo que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não vamos nos encantar com o mundo, a ponto de desviar-nos da fé, que a gente saiba conviver com as nossas fragmentações, dando graças a Jesus, que é a nossa salvação, e que nessa peregrinação nós possamos viver de forma a, mediante as nossas obras, aquilo que a gente faz na vida, levem outros a glorificar a Deus. Que assim seja comigo e com você. Até o próximo encontro, se assim Deus quiser e permitir. Grande beijo, abraço, fiquem todos com Deus.